Nessa segunda parte da aula de geometria plana, vamos discutir as várias formas de calcular a área de um triângulo e como todas essas formas podem auxiliar a calcular as áreas de outras figuras planas. Vejamos como calcular a área de um triângulo. Para calcular a área de um triângulo, basta o aluno pegar um dos seus lados e traçar a altura relativa àquele lado escolhido. Em geral, o aluno costuma chamar esse lado escolhido de base. Na verdade, quem decide qual é a base de um triângulo é o próprio aluno. Basta ele, no momento que escolheu um lado para ser a base, traçar a altura relativa àquele lado. Muito bem, acompanhe comigo aqui no quadro. Se eu tiver o triângulo ABC e escolher como base o lado AC, traçando a altura relativa a esse lado AC, a gente pode concluir que a área do triângulo ABC é base vezes a altura sobre 2. Muito bem. No entanto, há algumas situações que o aluno pode ficar em dúvida onde está a altura do triângulo. Observe esse triângulo AEC. Ele é um triângulo obtusângulo, porque ele possui um ângulo maior que 90 graus. Então o aluno deve ter em mente o seguinte: a altura de um triângulo é a distância entre a reta suporte da base escolhida por ele e a distância da reta paralela a essa reta suporte passando pelo vértice oposto. Professor, traduz isso para mim. Muito bem, a altura de um triângulo é a distância entre essa reta Rzinho, laranjinha, e essa reta suporte do lado AC. Essa é a altura do meu triângulo. Repare que esses três triângulos, ABC, ADC e AEC, possuem a mesma altura. E, coincidentemente, possuem a mesma base. Olha que interessante, eu tenho três triângulos que parecem ser totalmente distintos, mas possuem os três a mesma área, porque é base vezes altura sobre 2. Ou seja, a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo ADC, que é igual à área do triângulo AEC. Todas essas três áreas são iguais a base vezes altura sobre 2. Vejamos alguns casos especiais agora. Vejamos talvez o caso mais importante, ou um dos mais importantes, que é a área do triângulo equilátero. Como calcular a área do triângulo equilátero? Aqui eu tenho um triângulo equilátero ABC, cujos lados medem L. Para calcular a área de um triângulo equilátero em função de L, basta nós lembrarmos de qual o valor da altura. Se nós fizermos um Pitágoras ou nesse triângulo, nós vamos descobrir que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Logo, a área desse triângulo ABC é igual à base. Vou escolher qualquer uma dos lados, vou escolher esse lado AC, medida L, base, que é L, vezes a altura, sobre 2. Só que a gente já sabe que a altura é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, vai ficar L sobre 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura do triângulo ABC é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Então essa é uma formulazinha muito utilizada pelos alunos para resolver várias questões. Não precisa, ficar com medo de se esquecer, porque basta fazer um Pitágoras e fazer base vezes altura sobre 2. Outro triângulo muito importante que o aluno saiba calcular sua área é o triângulo retângulo. O triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Uma forma fácil de calcular a área de um triângulo retângulo, basta o aluno considerar um cateto como a base, logo o outro cateto será a altura. Por quê? Porque são perpendiculares. Dá para perceber que essa é a distância entre essas duas retas imaginárias que eu disse agora há pouco para vocês.
Logo, é bem tranquilo calcular a área de um triângulo retângulo. No caso aqui, eu estou calculando do triângulo ABC, que é cateto vezes cateto sobre 2. No caso, um dos catetos é a base, o outro cateto é a altura. E uma observação muito legal para a aula de hoje. Professor, a aula de hoje não é sobre triângulos? Por que o senhor escreveu no quadro um trapézio? Muito bem. Você sabe como calcular a área de um trapézio? Se você sabe calcular a área de um triângulo, necessariamente você tem que saber calcular a área de um trapézio. Primeiro, o que é um trapézio? Um trapézio é um polígono quadrilátero, ou seja, de 4 lados, que possui 2 lados opostos paralelos e os outros 2 lados opostos não paralelos. Certo? Então aqui está representado um trapézio. Muito bem, como calcular a área desse trapézio? Se a questão te der a medida de AD e a medida de BC, estou chamando aqui de Bzão e Bzinho, e te der a altura desse trapézio, é possível calcular a altura desse trapézio. Basta você fazer algo do tipo ligar do ponto A ao ponto C, traçar uma diagonal do trapézio. Então eu vou ligar do ponto A ao ponto C. Observe que aqui acabei de traçar uma diagonal do trapézio e acabei de dividir o meu trapézio em 2 triângulos. Repare que a área desse triângulo daqui, ABC, é Bzinho vezes H sobre 2. A área desse triângulo ACD é Bzão vezes o mesmo H sobre 2. Vamos ver quanto vai dar isso? Então, a área do trapézio ABCD é igual a área do triângulo ABC, a área do triângulo ABC, mais a área do triângulo ACD. Então, qual é a área do meu trapézio ABCD? A área do triângulo ABC, basta fazer Bzinho vezes H sobre 2. Então, é Bzinho vezes H sobre 2. A área do triângulo ACD é Bzão vezes H sobre 2. Tenho certeza que os alunos não estão familiarizados com a fórmula da área do trapézio assim. Mas para chegar na fórmula que os alunos conhecem, basta colocar o H em evidência. Na hora que você coloca o H em evidência, você vai chegar na fórmula base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Novamente, se o aluno esquecer como calcular a área de um trapézio, basta ele dividir um trapézio em 2 triângulos, traçando uma de suas diagonais. Quarta questão da aula de hoje. Enem 2009. A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura 1. Neste caso, a vazão da água é de 1.050 metros cúbicos por segundo. O cálculo da vazão, que em metros cúbicos por segundo, envolve o produto da área A do setor transversal, por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água no local, V, em metros por segundo, ou seja, Q é igual a A vezes V. Planeja-se uma reforma na canaleta, com as dimensões especificadas na figura 2, para evitar a ocorrência de enchentes. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada para depois da reforma na canaleta? Letra A, 90 metros cúbicos por segundo. Letra B, 750 metros cúbicos por segundo. Letra C, 1.050 metros cúbicos por segundo. Letra D, 1.512 metros cúbicos por segundo. Letra E, 2.009 metros cúbicos por segundo. Para resolver essa questão, vejamos a figura representada aqui no quadro. Então aqui nós temos a primeira canaleta
uma área trapezoidal, dá para perceber aqui que é um trapézio de base maior 30, base menor 20, a altura 2,5 metros, figura 1. E na figura 2 nós temos o segundo trapézio, a segunda canaleta, com dimensões de base maior, né, que é 30, e a base menor também maior, no entanto, uma altura menor aqui. Apesar do desenho não parecer proporcional, mas assim veio na prova do Enem. Percebemos então que nós vamos ter que calcular a área desse trapézio e desse trapézio aqui, certo? As velocidades em ambas as situações, tanto com a canaleta 1 como na canaleta 2, são iguais. Como as áreas são diferentes, a vazão vai ser diferente. Então, com a informação que ele deu da figura 1, que a vazão aqui é de 1.050 metros cúbicos por segundo, a vazão na figura 1 é igual a 1.050 metros cúbicos por segundo. Com essa vazão e com a área do trapézio, é possível calcular a velocidade da água. Com a velocidade da água, como ela se mantém, e com a área desse trapézio, é possível calcular a vazão na figura 2. Então, vamos às contas. Primeiramente, vamos calcular qual é a velocidade da água. Q1, que é a vazão na figura 1, é igual à área da figura 1 vezes a velocidade da água, certo? Então, vamos continuar essa conta. Q1 é 1.050, que é igual. Qual a área da figura 1? 30 mais 20 vezes 2,5 sobre 2 vezes V, certo? Então vai ficar aqui 1.050 é igual a 30 mais 20, 50. 50 vezes 2,5 sobre 2 vezes V. Vamos fazer algumas simplificações para facilitar nossa conta. Simplificando 50 com 1.050. Isso aqui dá 21, certo? O 2,5 eu posso falar que é 5 sobre 2. Com esse 2 vai ficar 5 quartos. Então, vou concluir que 21 é igual a 5 quartos vezes V. 4 vezes 21, 84, dividido por 5. V é igual a 84 sobre 5 metros por segundo. Essa é a velocidade da água que vai se manter na canaleta 2. Como é que nós podemos calcular então a vazão na canaleta 2? Para calcular a vazão na canaleta 2, basta nós fazermos o seguinte. 2 é igual a 2 vezes o mesmo V. Q2 é igual a área da canaleta 2. 49 mais 41 vezes a altura dividido por 2 vezes a velocidade, que é 84 sobre 5. Q2 é igual a 49 mais 41 vai dar 90 vezes 84 dividido por 5. Consigo simplificar 90 por 5. Isso aqui dá 18, certo? Então, Q2, que é a vazão na canaleta 2, é 18 vezes 84. 18 vezes 84, a vazão na canaleta 2 é 1.512 metros cúbicos por segundo. O que nos fornece como alternativa certa a letra D. Continuando a falar sobre áreas, existe uma forma de calcular a área de triângulo que é pouco difundida pelos professores e, consequentemente, pouco conhecida pelos alunos. Vou mostrar aqui no quadro um exemplo. Considere o triângulo ABC, em que eu tenho dois lados, o lado Bzinho e o lado Czinho, e o ângulo compreendido entre esses dois lados. Será que é possível calcular a área desse triângulo utilizando essas três informações? Muito bem, a gente aprendeu que para calcular a área de um triângulo, basta a gente escolher um dos lados como base e pegar a altura relativa a essa base. Vou fazer isso. Vou escolher como base o meu lado AC, que eu chamei de Bzinho,
e vou traçar a altura relativa a esse lado a partir do vértice B. Então eu vou pegar aqui a partir do vértice B e vou fazer uma perpendicular, certo? Encontrando o lado AC, que eu chamei de Bzinho. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, vou chamar essa altura aqui de H. Muito bem. Como é que eu posso calcular a área desse triângulo ABC? A área desse triângulo ABC, eu posso dizer que é Bzinho vezes Hzão sobre 2. Bzinho vezes Hzão sobre 2. No entanto, vocês lembram que eu disse que eu queria calcular a área em função de C, B e alfa. Esse Hzão não estava na minha expectativa. Será que é possível calcular o Hzão em função das outras variáveis? É assim, se você observar bem, aqui eu acabei de formar um triângulo retângulo. E pela trigonometria, eu sei que é possível fazer que o seno desse ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o Czinho. Ou seja, o seno de alfa é igual a Hzão sobre C. Hzão sobre C. Portanto, eu concluo que o meu Hzão é igual a C vezes o seno de alfa. Substituindo esse Hzão na fórmula da área do triângulo, é possível concluir que a área do meu triângulo ABC é igual a B vezes C vezes o seno de alfa dividido por 2. Então é uma fórmula pouco difundida pelos professores, pouco conhecida pelos alunos, mas que ajuda a resolver os mais variados exercícios. Então se eu tiver lado, lado e o ângulo compreendido entre eles, a área do triângulo é lado, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, dividido por 2. Vejamos em alguns polígonos que eu posso utilizar essa área. Como dito anteriormente, a fórmula que usamos para calcular a área do triângulo pode ser usada para calcular a área de um paralelogramo. Um paralelogramo é um polígono que possui 4 lados, sendo que os seus 2 lados opostos são paralelos. Então aqui a gente tem um exemplo de um paralelogramo. Um paralelogramo tem uma característica muito especial, que ele possui 2 diagonais, uma a gente chama de diagonal maior e outra diagonal menor, e essas diagonais se cortam, se cruzam, se dividindo ao meio, certo? Então esse ponto M aqui, ele é ponto médio tanto dessa diagonal menor como da diagonal maior, o que implica dizer que isso é igual a isso e isso é igual a isso, ou seja, AM é igual a MC, MD é igual a MB. Além disso, existe um ângulo compreendido entre as duas diagonais, certo? Eu posso chamar esse ângulo de um ângulo alfa. Muito bem. Se esse ângulo é alfa, o ângulo daqui ele é suplementar a alfa, ou seja, ele é 180 graus menos alfa. Então, se nós chamarmos a diagonal AC de Dzão, esse pedacinho aqui é Dzão sobre 2. Esse pedacinho daqui é Dzão sobre 2. Se nós chamarmos a diagonal BD de Dzinho, esse pedacinho aqui é Dzinho sobre 2 e esse pedacinho aqui é Dzinho sobre 2. Então a gente pode calcular a área desse paralelogramo como sendo a área desses 4 triângulos formados aqui. Sendo que os triângulos BMC e AMD são congruentes, assim como os triângulos AMB e DMC, que também são congruentes, pois possuem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais também, certo? Então, como calcular a área desse paralelogramo? Então, vamos calcular a área do paralelogramo. A área do paralelogramo ABCD pode ser calculado como a soma da área desses 4 triângulos. A área do triângulo, vamos triângulo por triângulo, AMB
mais a área do triângulo DMC, DMC, mais a área do triângulo BMC, BMC, mais a área do triângulo AMD. Muito bem, a gente tem a soma das 4 áreas desses triângulos. Como dito anteriormente, a área desses 2 triângulos são iguais e desses 2 triângulos são iguais. Logo, eu posso escrever que a área do paralelogramo ABCD é igual. O triângulo AMB tem a mesma área que o triângulo DMC. Então, eu vou escrever só 2 vezes a área do triângulo AMB, já que essas 2 áreas são iguais. Mas o triângulo BMC possui a mesma área que o triângulo AMD. Então, eu vou escrever 2 vezes a área do triângulo BMC. Muito bem. Para terminar, a área do paralelogramo ABCD é igual a 2 vezes a área do triângulo AMB mais a área do triângulo BMC. Então, para calcular a área do paralelogramo, basta eu calcular a área do triângulo AMB, a área do triângulo BMC, e somar essas 2 áreas e multiplicar por 2 para a gente ter a área toda do paralelogramo. Então, para terminar, a área do paralelogramo ABCD é igual a 2 vezes, não esquecendo que a gente tem um meio de Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre 2 vezes o seno de alfa. Repare que aqui também é alfa, porque aqui são opostos pelo vértice, certo? Aqui também é alfa, então é Dzinho sobre 2 vezes Dzão sobre 2 vezes o seno de alfa sobre 2, mais meio de Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre 2 vezes o seno de 180 graus menos alfa. Certo? Dzinho sobre 2 vezes Dzão sobre 2 vezes o seno de 180 graus menos alfa sobre 2, né? Para a gente ter a área desse triângulo aqui também. Realizando as contas, lembrando da trigonometria, que se nós temos que o seno de 180... Se aqui a gente tem seno de alfa, aqui seno de 180 graus menos alfa, o seno do ângulo suplementar a alfa, que é 180 graus menos alfa, também é igual ao seno de alfa. Então perceba que a gente ficou com duas parcelas iguais, porque lá também é seno de alfa. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Com esse 2 aqui de fora, vai simplificar. Simplificando, a gente chega à conclusão que a área do paralelogramo é Dzão vezes Dzinho vezes o seno de alfa sobre 2. Ou seja, a área do paralelogramo pode ser calculada como diagonal maior vezes a diagonal menor vezes o seno do ângulo compreendido entre as diagonais, tanto faz o ângulo que você vai escolher, porque eles possuem senos iguais, sobre 2. Muito bem. Outro polígono muito conhecido e muito cobrado em vestibulares é o losango. Será que é possível calcular a área de um losango utilizando a área de um triângulo? Sim, é possível, porque todo losango é um paralelogramo especial, pois possui todos os seus lados iguais. Então, BC é igual a DC, que é igual a AB, que é igual a AD. Então, assim como acontece no paralelogramo, o losango possui uma diagonal maior e uma diagonal menor. No entanto, devido a essa simetria de todos os lados serem iguais, as suas diagonais se cortam ao meio, como todo paralelogramo, mas se cortam ou se cruzam fazendo um ângulo de 90 graus. O ângulo compreendido entre as diagonais é de 90 graus. Se nós lembrarmos como nós fizemos a área de um paralelogramo, a área do paralelogramo ABCD não é diagonal maior vezes diagonal menor vezes o seno do ângulo entre as diagonais sobre 2? Aqui ficou muito fácil calcular com a área do losango. Lembrando que o ângulo alfa é 90 graus, alfa é igual a 90 graus. Da trigonometria é possível concluir que o seno de 90 graus é igual a 1. Ou seja,
A área de um losango é bem tranquilo de calcular, sabendo fazer a área de 4 triângulos que nós já fizemos com paralelogramo. É diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, porque o seno de 90 graus, né? Aqui ficaria o seno de 90 graus, só que nós já sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1. Para concluir, a área do paralelogramo ABCD é diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. E mais uma vez, vamos ver como, sabendo calcular a área de um triângulo, você pode calcular a área, por exemplo, de um hexágono regular. Como calcular a área de um hexágono regular? Primeiro, o hexágono é um polígono de 6 lados. Regular significa que todos os seus lados são iguais. Então, o hexágono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Então, aqui eu tenho o hexágono A, B, C, D, E, F. E aqui eu tenho a circunferência que o circunscreve. Se nós percebermos que isso é R, 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 R e, por último, R. São todos raios da circunferência. Então, por exemplo, essa diagonal CF é o diâmetro da circunferência. Esse é o centro da circunferência. E, como a gente sabe que uma circunferência tem um ângulo de 360 graus, se a gente tem 6 lados, cada um desses triângulos possui um ângulo de 60 graus. Como todos esses triângulos são 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, certo? São todos triângulos equiláteros, ou seja, os lados do hexágono também medem R, 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 R e R. Portanto, eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, uma forma de calcular a área desse hexágono é a área do hexágono ABCDEF. ABCDEF é igual a 6 vezes metade do que? Lado vezes o seno do ângulo compreendido. Raio vezes o seno de 60 graus. A gente sabe da trigonometria que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, podemos fazer essa simplificação também, aqui dá 3. Então a gente conclui que a área do hexágono é ABCDEF é igual a 3R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, certo? Sendo que R também é o lado do hexágono, ou seja, você pode até escrever assim, 3 raiz de 3 sobre 2, L ao quadrado. Por quê? O lado do hexágono é igual ao raio da circunferência circunscrita a ele. E para finalizar a importância da fórmula lado vezes o seno do ângulo compreendido entre os lados sobre 2, vamos mostrar, por último, como calcular a área de um octógono regular. Primeiramente, um octógono é um polígono que possui 8 lados. Se ele é regular, todos os seus lados são iguais. Eu vou denominar cada um dos seus lados de L, por exemplo. Então aqui eu tenho L, 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 L e por último L. Certo? São os lados do octógono. Como aqui a gente tem um octógono, a gente sabe que o ângulo de uma circunferência é 360 graus. Portanto, 360 graus dividido por 8 é igual a 45 graus. Então esse ângulo aqui é de 45 graus. Além de ter esse ângulo de 45 graus, nós temos que aqui é raio e raio. Raio da circunferência circunscrita a esse octógono, certo? Todos esses segmentos são raios. Porque aqui nós temos o centro O da nossa circunferência circunscrita. Muito bem, como calcular a área desse octógono? Você pode calcular a área desse octógono como se fosse 8 triângulos congruentes, ou seja, de mesma área. Então a gente pode fazer que a área do octógono é igual a 8 vezes
lado vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, ou seja, seno de 45 graus, sobre 2. Nós sabemos da trigonometria que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, fazendo as devidas simplificações, chegamos à conclusão que a área do octógono é igual a 2 vezes 2 vai ficar 4, simplificando com 8 vai ficar 2 raiz de 2 vezes o raio ao quadrado. Muito bem, mas aí algum aluno pode falar, professor, e se eu não tiver o raio da circunferência? Como deixar em função do lado do octógono a área do octógono? Tranquilo, galera. Também dá para fazer, é só usar o que a gente chama de lei dos cossenos. Apesar da gente não ter dito na aula de hoje, acredito que muitos alunos conhecem essa lei. Então eu vou escolher um dos triângulos, porque são todos congruentes. Por exemplo, eu vou escolher esse triângulo DOE e vou aplicar a lei dos cossenos. Não sei se vocês lembram, mas se a gente analisar em função desse ângulo, lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes lado vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles. Então eu vou aplicar essa lei dos cossenos para a gente saber calcular qual é o valor do lado em função do raio da circunferência circunscrita. Então, ó, lei dos cossenos no triângulo DOE. No triângulo DOE. Então, como dito agora há pouco, certo? Basta fazer L ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais raio ao quadrado menos 2 vezes raio vezes o raio vezes o cosseno de 45 graus. Então, cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Fazendo as devidas simplificações, R ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Menos 2 simplifica com esse 2, raiz de 2R ao quadrado. Colocando R ao quadrado em evidência, certo? Vai ficar 2 menos raiz de 2. Então, como a gente quer o R ao quadrado em função do L ao quadrado, a gente vai concluir que isso aqui é L ao quadrado sobre 2 menos raiz de 2, certo? Como a gente não gosta de raiz no denominador, podemos racionalizar isso daqui. Basta multiplicar por 2 mais raiz de 2 em cima e embaixo. Chegamos à conclusão que o R ao quadrado é igual a 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2 é a diferença de quadrados. É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Em cima eu mantenho 2 mais raiz de 2. Então 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 menos 2 é 2. Ou seja, o R ao quadrado é igual a 2 mais raiz de 2 sobre 2 L ao quadrado. Então nós chegamos à conclusão que o raio ao quadrado é igual a 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes o L ao quadrado. Após fazer a lei dos cossenos, basta substituir o raio ao quadrado nessa fórmula do octógono. Então a área do octógono é igual a 2 raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes o L ao quadrado. Posso simplificar esse 2 com esse 2, fazer a distributiva, e aí vai ficar da seguinte maneira. 2 raiz de 2 mais 2 L ao quadrado. Ou seja, a área do octógono pode ser facilmente calculada como 8 triângulos, e para calcular o lado do octógono em função do raio, basta fazer a lei dos cossenos. Colocando um 2 em evidência, 2L ao quadrado vezes raiz de 2 mais 1, certo? Então agora a gente tem a área do octógono em função do seu lado. Ou seja, é muito importante que o aluno saiba a fórmula lado vezes o seno do ângulo compreendido entre os lados sobre 2.
como brinde para o aluno que assistiu até agora a aula, vou ensinar a calcular a área de um triângulo sabendo o raio da circunferência inscrita nele, certo? Então isso caiu uma vez na prova do Enem, não era necessário saber essa fórmula, mas essa fórmula fazia com que você resolvesse a questão muito rapidamente. Então, acompanhe comigo, aqui eu tenho um triângulo ABC, certo? Eu tenho uma circunferência inscrita. Se eu tenho uma circunferência inscrita, tem duas coisas que vocês têm que concluir. Uma, que esse ponto nós chamamos de incentro, porque é o centro da circunferência inscrita. Outra, que para encontrar esse ponto, nós devemos traçar as bissetrizes do triângulo, certo? Então aqui eu tenho uma bissetriz referente ao ângulo A, outra bissetriz referente ao ângulo do vértice B e outra bissetriz referente ao ângulo do vértice C. Esses pontos de tangências do lado com a circunferência inscrita, certo? Esses são os pontos de tangência. E do ponto de tangência ao incentro, a gente tem os raios das circunferências inscritas. Como a gente tem aqui Bzinho o lado AC, Azinho o lado BC e Czinho o lado AB. Como calcular a área desse triângulo em função do raio da circunferência inscrita? Acompanhe comigo que eu posso calcular a área desse triângulo como se fossem três triângulos menores. Ó, um é esse daqui, estão acompanhando? Outro é esse daqui, ó, acompanhem comigo. E outro ainda é esse daqui, ó. Então a gente tem três triângulos: ACI, CIB, BIA. Após identificar esses três triângulos, podemos calcular a área do triângulo ABC como? A área do triângulo AIC mais a área do triângulo CIB mais a área do triângulo BIA. Como fazer essa conta? A área do triângulo ABC é igual a AIC. Repare que eu posso falar que é o Bzinho vezes a altura, que é o Rzinho, sobre 2, que é justamente o raio da circunferência inscrita. B vezes Rzinho sobre 2. A área do triângulo CIB, ó, CIB, é Azinho vezes a altura, que é Rzinho, sobre 2. Azinho vezes Rzinho sobre 2, mais a área do triângulo BIA é Czinho vezes Rzinho sobre 2. Então, colocando o R em evidência, a área do triângulo ABC é igual a A mais B mais C sobre 2 vezes Rzinho. Em alguns livros não aparece assim a fórmula, porque A mais B mais C é o perímetro do triângulo. A mais B mais C sobre 2 é o que nós chamamos de semiperímetro. O perímetro nós costumamos representar com a letra P maiúscula ou 2P e o semiperímetro com a letra P minúscula, certo? Então a área do triângulo ABC é igual ao semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita no triângulo. Vamos ver uma questão do Enem em que aborda isso? Quinta questão da aula de hoje. Enem 2010. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm, e cuja altura é de 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio da perfuração da peça é igual a letra A, 1 cm, letra B, 2 cm, letra C, 3 cm, letra D, 4 cm, letra E, 5 cm. Portanto, essa questão do Enem, que poderia demandar muito tempo para o aluno resolvê-la,
pode ser facilmente resolvida se o aluno lembrar da área do triângulo em função do raio da circunferência inscrita. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, 6, 8 e 10, a circunferência inscrita, ele quer fazer a perfuração de um cano aqui, certo? E a pergunta do Enem é qual o raio desse cano? Sabendo que esses são os pontos de tangência com os lados do triângulo. Então a gente acabou de ver que a área do triângulo ABC pode ser calculada como semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. O semiperímetro é só fazer o perímetro dividido por 2. E a área do triângulo nós estudamos na aula de hoje, que é como esse triângulo é retângulo, pode ser calculada como cateto vezes cateto, como se fosse base vezes altura, sobre 2. Então olha como é que fica simples a questão. 6 vezes 8 sobre 2, cateto vezes cateto sobre 2. É igual ao semiperímetro. Quem é o semiperímetro? 6 mais 8 mais 10 sobre 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Fazendo as devidas simplificações, chegamos à seguinte conclusão. Ó. 2 simplifica com 2, 6 vezes 8, mantém desse lado. Do outro lado, 6 mais 8, 14, mais 10, 24R. 6 vezes 8 é 48. Simplificado com o 24, fica 2. Ou seja, o raio da perfuração deve ser de 2 centímetros, o que nos fornece como alternativa correta a letra B. Uma dica para você que acabou de acompanhar essa aula. Se quiser resolver todas as questões dos Enems anteriores, compre nossa apostila de matemática para o Enem. Agora, se quiser se aprofundar ainda mais teoricamente sobre algum assunto, assista as nossas videoaulas ou venha conhecer os nossos cursos. Entre para o nosso time você também.